Boa tarde. Tá todo mundo nervoso aqui. Falei, deixa eu falar já para eliminar. No meio de tantos profissionais extremamente capacitados, cheio de doutoras, de pós-doc aqui, eu falei, eu não sou palestrante, o que eu estou fazendo aqui? Marilice, né? Marilice. Bom, eu me chamo Elisângela Paulinha, sou advogada e eu quero falar aqui, eu fiz um monte de anotações porque as palestras foram riquíssimas, mas eu quero falar o tema de um modo geral. Primeiro, que eu entendo que todos nós somos educadores, independente da formação, que a gente começa com o nosso filho, com o nosso sobrinho, com qualquer que seja a criança, seja ensinando como jogar o lixo no lixo, separar os lixos, né? Essa é uma educação ambiental que a gente faz desde pequenininho. Então, a gente ensina a respeitar o amigo, a gente ensina a esperar o momento certo de falar. Estamos sempre tentando educar. Não é fácil educar, é um desafio enorme, porque pensamos diferentes, temos caixinhas dentro do nosso pensamento, um diferente do outro, temos realidades contrastantes. Então, eu quero falar como mãe, tenho um filho de 8 anos, ele não é uma criança típica, mas eu cresci com um grupo de mães que têm crianças atípicas e eu entendi o seguinte: para a gente entender a necessidade, a gente não precisa passar por ela. Nós temos que, pelo menos, experimentar e estar dentro desse contexto. Não tem como você ser uma advogada sensível, que eu estou falando da advocacia sensível, se você não for sensível. A advocacia sensível, ela requer escuta, ela requer acolhimento, ela requer que você veja o sujeito e não o processo. Então, é esse o meu perfil. Eu tento entender o contexto da mãe que chega para mim, da colega que chega para mim, mas onde eu quero chegar mesmo aqui é falar que eu concordo, adorei o que o Leandro falou, porque o que adianta uma vaga se eu não estou condicionada a usá-la por questão de oportunidades? Então, como advogada, eu quero falar um pouco sobre vagas em creche, por exemplo. Quando uma mãe vem e fala, Elisângela, não tem uma vaga na creche, ou qualquer que seja, não diretamente a mim, mas a gente sabe que isso é um problema de todos os municípios, a gente solicita uma vaga na creche, mas adianta só a vaga se não tiver condicionada à realidade daquela mãe, daquela mulher? E eu cito mais a mulher, porque principalmente para quem tem filhos atípicos, a gente sabe, existe estudo, que majoritariamente é a mulher que fica cuidando do filho, de uma dependência emocional, financeira, de todo o que está abarcando isso. É muito frustrante saber que 5.000 crianças nascem por ano no Brasil e que elas não possuem na certidão de nascimento o nome do pai. Por aí a gente começa a entender que só ter leis não adianta, precisa estar condicionado a políticas públicas. Então, se eu consigo uma lei, uma vaga na creche para uma mãe, eu elimino uma dificuldade dela. Mas será que essa vaga está condicionada à jornada de trabalho dela? Será que essa vaga está próxima ao local onde ela mora? Então, quando o Leandro trouxe isso, e é tão legal e majestoso que a gente discute exemplos, porque através de exemplos a gente consegue entender como melhorar aquilo. Porque se fala muito de teoria e a gente é brilhante, nós temos que estudar mesmo, mas a Margarete trouxe uma fala aqui que eu anotei, que ela fala: a voz não busca afinação, busca liberdade. Minha voz é uma parte de mim. E a Margarete estava falando sobre a importância da inclusão das mulheres encarceradas. E também teve a Danúzia, que falou sobre inclusão de alunos indígenas. Então, a inclusão está muito além, é muito amplo. Mas quando a Margarete traz isso, eu pergunto, será que nós estamos escutando as vozes das crianças? Porque, por um exemplo, eu posso não ter uma criança típica ao meu redor, na minha família, mas eu me interesso para saber, porque ele sendo inclusivo, é uma criança mais feliz, e mais feliz, automaticamente, ele cria mais vínculos, traz mais saúde mental para a mãe dele, para a vida dele, mais estabilidade, mais segurança. E aí, uma coisa que eu não sabia, mas que uma mãe falou para mim, meu filho, todo dia, ele falou da previsibilidade, né? Ela falou assim, o meu filho precisa sentar todos os dias na mesma carteira. Isso é uma coisa que eu não sei, mas mais do que eu não saber, porque eu não sou educadora e não estou dentro de uma sala de aula, são professores que não sabem.
são auxiliares que não sabem. E aí a gente pensa também no que a mãe, esqueci seu nome, da que a Edilene trouxe, né? Que o governo quer fazer alteração retirando professores e colocando cuidadores, que eu li no edital de licitação, que eles iriam dar um curso de 40 horas. E depois falaram que iam prorrogar por 80. Não faz muita diferença, né? E o que eu sinto como mãe e como cidadã, que para a gente fazer esse movimento, não basta ler. Não basta ter vaga, não basta ter estacionamento, está defasado as próprias políticas públicas. Como uma criança autista, ficar 9 horas numa sala de aula, gente, as salas de aula hoje são as mesmas de quando vocês e seus pais estudaram, é enfileirada, é carteira atrás de carteira, mesa atrás de mesa. O que mudou? Estamos muito devagar. Então eu trago aqui uma fala que para a gente mudar, nós precisamos começar da base, e a base somos nós, cidadãos. Se nós não estivermos dialogando com a sociedade, se nós não estivermos elegendo quem deve ser eleito, se nós não colocarmos, faz um parênteses aqui, 80% dos representantes legislativos, executivos, são homens. Só que nas escolas, desde a base infantil, berçário, creche, até a 5ª série, majoritariamente são mulheres. Será que se fossem nós representando no Senado, na Câmara de Deputados, será que a gente não estaria olhando melhor as necessidades e buscando transformar isso? Porque é na política que transforma. O dinheiro está na política e o Brasil é lotado de dinheiro em cada município. Então, quando fala que precisa cortar a verba, não é da educação. Porque investir na educação, o pouco que se investe nesse país, olha os nossos cientistas, quantos avanços, quantas coisas eles conseguem, uma pesquisa, uma bolsa do FAPESP, né, que é tão baixa, e eles estão lá, são brilhantes. Teve mais uma palestrante, ela está aqui, vou pegar o nome, que é muito nome, a Ana Maria Tomazoni falou do que o bioma é o patrimônio nacional. Patrimônio está aqui, ó, brasileiro é inteligente pra caramba, a gente só precisa aprender, olhar na direção certa e parar de ser enganado. E falo aqui, a gente pode mudar. Meu pai sempre me fala, filha, enquanto há vida, há esperança. Então eu sou uma pessoa otimista, acho que a gente vai avançar, mas a gente precisa provocar um amiguinho que está do lado, a colega de trabalho, falar, viu, e aí? E vou dar um exemplo, eu sempre cito meu pai, porque meu pai é minha referência. E ter referência, ele me disse uma vez assim, eu venho de uma classe social privilegiada financeiramente, emocionalmente também. E eu estudei em escola pública, e depois para particular. E eu não entendia, poxa, né? Não entendia. Quando eu fiquei mais velha, meu pai falou assim, como você quer mudar a educação pública se na primeira oportunidade você tira e põe na escola particular? Justo você, que é estudada, que tem estrutura, que tem parâmetro, que pode discutir e que pode ser rede de apoio na escola. Aí eu entendi que meu pai era um cara idealista. E lá fui eu, como ele. Então, o que eu sinto é isso, que a gente precisa provocar mais, dialogar mais, ir na Câmara de Vereadores e falar, e aí, vereador, o que você está fazendo? Você está enganando ou você está fazendo? Nos fazermos ouvir, gente. A gente precisa se fazer ouvir. Enfim, acho que já esgotou o meu tempo. Estou muito feliz de estar aqui. Foi uma inspiração. Conversei com algumas pessoas. Falei, nossa, que vontade de voltar a estudar. Então vou aproveitar. Deixa eu ver minha colinha aqui. Pode parar, se tiver. Pode parar. Você viu que eu comecei a nervosa. Falei, Marilícia, eu não vou. Eu não vou. É porque se fala tanto de educação e eu não sou da área de educação, então a gente fica um pouco nervosa, sabe? Mas foi. Mas uma coisa que eu entendi, que eu acho importante, isso é bom. Nós temos que parar de terceirizar para a escola responsabilidades que não é dela. A escola não vai resolver tudo. Eu tenho muitas professoras na minha família. Inclusive, uma outra pessoa que passou aqui falou sobre magistério. Na minha família, as minhas tias vieram do magistério.
E depois minhas primas, minha irmã fizeram graduação, tudo. E eu percebo 3 coisas. Uma tia minha se aposentou agora, professora de área rural. A outra é professora começou com baixa visão e hoje ela faz um apoio para os autistas. E a minha outra tia se aposentou também, e a escola dela daqui de Piracicaba, é considerada uma das melhores do estado de São Paulo, que é onde meu filho está. E aí, o que eu sinto das minhas tias? É muito amor. Os professores dessa geração mais antiga, não sei como dessa atual, é uma dedicação que salários não pagam. Mas eu acho que eles olham os olhinhos dessas crianças e entregam para elas um amor de mãe. Falam, tem que mudar. Você consegue, vai. Minhas tias são muito amorosas. E aí, como a escola é importante? A escola é importante que uma criança que está sofrendo uma violência em casa, ela traz para a professora. Mas qual é o suporte que o município dá para essa professora? Por isso que eu falo, não dá para terceirizar tudo para a escola. Você sobrecarrega um professor. Você faz, às vezes, o professor virar refém de um monte de cobrança, sem ele ter aparelho, sem ele ter ferramenta. Quantas capacitações são realizadas nas escolas dos nossos filhos? Será que, estou pensando aqui, sobre a previsibilidade, será que uma criança atípica, ela pode mudar todo ano de PA, né, que é apoio? Isso causa algum mal-estar para ela? Isso causa algum sofrimento? São coisas que eu não sei, mas que conversando, exemplificando, escutando desde crianças quanto adultos autistas, a gente consegue pensar como evoluir e fazer essa provocação para além das salas de aula. Começa em casa, começa no bairro, começa numa festa e tem que finalizar dentro da política, gente. Então é isso, finalizo aqui, sem roteiro, sem nada, mas espero ter colaborado.